Meus queridos, essa rodada aqui sem enrolação, o mercado já fecha hoje, então vou escalar um time rapidinho. Se tiver alguma alteração, lá no grupo do Telegram. Se você está chegando aqui agora, os vídeos costumam ser um pouquinho mais explicativos e completos, mas é que, ó, uma rodada tá atropelando a outra. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, é gratuito e tá aqui na descrição do vídeo, o link, só clicar, cai direto lá no grupo. E essas são as minhas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, no Twitter, enfim. Mas hoje, ó, é rapidinho. Como sempre, vou começar aqui pelos nossos goleiros. Óbvio que a grande maioria das pessoas vai na defesa do Palmeiras, que é o SG mais provável aí dessa rodada, né? O Coritiba vai muito mal fora de casa, principalmente na quantidade de gols que toma. É absurdo, assim. É a pior defesa visitante do campeonato. Então, se você quiser trocar um jogador ou outro para diferenciar, vai muito bem. Começando aqui nos goleiros, o João Paulo é um goleiro bom. Atlético Mineiro pode atacar bastante, mas aí não dá para fazer o hack do goleiro, que é o goleiro mais caro. Everton, não preciso nem falar, né? Cleiton, um bom goleiro para rodada. Tadeu deve ser bem exigido porque é fora de casa. E aí, um cara ousado tá aqui, Matheus Cavicchioli, joga em casa, América Mineiro tá numa crescente, 5 jogos aí sem perder. O São Paulo, como vem esse São Paulo? Vem animadão para recuperar no Brasileirão ou vem marromeno lá porque perdeu a final contra o Del Valle? Então, pode ser que o Del Valle, não, o Cavicchioli dê muito bom. Como ele é um goleiro de valor mediano, dá para você fazer o hack do goleiro com alguém que não vai jogar. O Bento também é uma alternativa muito boa, né? Se bem que o Fortaleza também tá numa crescente. Mas com o Bento você pode fazer a mesma coisa. Faz o hack do goleiro, que é inclusive isso que vamos fazer no nosso time do canal. Então tá aqui, ó. Coloquei o Walter, que tá machucado, não vai jogar, e o Bento na reserva. Na zaga, não tem que ficar inventando muito, não. Já colocar aqui o Gustavo Gomes, né, que já que o Coritiba tem todo esse problema defensivo aí, toma muito gol, Gustavo Gomes é uma ótima opção. O Murilo tá aparecendo aqui nos prováveis, tá? Mas ele tava com virose e não jogou na rodada passada. Tem que ficar de olho se ele vai jogar, porque o jogo é só amanhã. Quer muito fechar a defesa do Palmeiras? Coloca o Murilo e coloca, de repente, o Luan ali no banco de reservas, tá? Eduardo Bauerman tá aqui, ó. Tá bem regular o cara, não acredito nesse SG do Santos, mas o Bauerman tá fazendo uma média básica. Natan do Bragantino também pode dar bom, não tem tantos zagueiros para essa rodada não, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, vai acabar dobrando o Palmeiras no Murilo e colocando o Luan lá no banco de reservas, tá? Nos laterais, Marcos Rocha e Piquerez são ótimas opções, não esqueçam disso. Porém, não está nos prováveis. Também tem o Mike. Por que ele não tá no provável? Porque a lateral do Palmeiras é Marcos Rocha Piquerez. Mas, como nessa última rodada, por conta aí, agora que tá sem o Zé Rafael, tá sem o Veiga, o Abel Ferreira achou uma posição aí para o Mike, ele jogou de ponta, inclusive fez gol. Então, se você quiser colocar o Mike, mesmo não estando nos prováveis, é uma boa ideia, tá? Nós vamos aqui de Marcos Rocha, eu tô falando, é sem inventar essa rodada, tá? Tem o Aderlan, que é uma boa opção para essa rodada. Os próprios laterais do Atlético Paranaense, que tem uma chancezinha aí de SG, eles não estão aqui, né? Não estão. Mas ficar de olho aí, colocar os laterais do Atlético Paranaense, o Kelvin, de repente. Mas, como tá muito bagunçado aqui esses prováveis, a gente vai de Mike, custa R$ 7,70, não é tão caro, mas também não é tão baratinho. E aí, a gente coloca um outro jogador aqui, e que pode ser o Marçal, esse jogador na reserva. Não escolhi o zagueiro reserva, porque eu sempre coloco lá no final, mas a gente vai de Luan, caso o Murilo não jogue.
tá? Bom, praticamente fechamos aqui a defesa do Palmeiras e, inclusive, nos meias a gente começa pelo Gustavo Scarpa, não tem como, né? Não tem como deixar o cara de fora, esquece. Uma assistência, um golzinho, ele deixa, não dá para deixar. Aí, como opção, a gente tem o Arrascaeta, vai ser um jogo duro esse do Flamengo contra o Internacional. O Flamengo em casa é muito melhor, tem uma quantidade de gols muito maior, e o Inter fora de casa, ele acaba aí ficando um pouco na média. Claro, o Inter não vai querer perder a vice-liderança ali, né? Então vai ser um jogo duro, mas provavelmente seja um jogo com gols aí dos dois lados. Lembrando, Flamengo vai estar com força máxima, então bora aí de Arrascaeta. Zaratio, como eu falei, não confio nesse SG do Santos e o Zaratio pode ter participação em gols. Terans, quando joga em casa, ele tem uma média aí muito boa, né? E também é um batedor de pênalti. Outro batedor de pênalti, Edenilson, só precisa ver se realmente ele vai jogar. Não quer colocar o Arrascaeta, que eu já acho uma loucura, mas tem o Everton Ribeiro, cara, eu posso dobrar? Claro que pode. E aí tem Eduardo, que eu acho uma ótima ideia. Botafogo é o segundo ataque, o segundo melhor ataque visitante do campeonato, tá? E o Avaí, na ressacada, mesmo que faça aí um golzinho ou outro, ele acaba tomando também. Então, Eduardo, aí é uma opção para você, tá? Arias também é uma opção, mas aqui também no meio-campo não dá para ficar inventando tanto, não, tá? É uma rodada pegada, então você não precisa ficar fazendo coisas mirabolantes para perder posição na tua liga. Nós vamos aqui de Eduardo. Vamos fazer uma apostinha no Eduardo, já que a gente tem Scarpa e Arrascaeta, aí que são duas peças. Hulk desencantou, fez 2 gols na rodada passada. Quem tinha o Hulk, aliás, muita gente, era obrigação passar dos 100 pontos nessa rodada. Nananina, não. Passar dos 100 pontos, quem tinha o Pedro como capitão, que sozinho como capitão fez mais de 50 pontos, e quem tinha o Hulk como diferencial. Aí sim estourou a boca do balão. Para quem não tinha nenhum dos dois, fez uma pontuação ali na média, tá? Falando nele, tava um jogo morno, xoxo, aí o cara foi lá em 5 minutos, mandou 3 gols. Tipo assim, ninguém nem acreditou, acho que nem ele acreditou. 5 minutos, 3 gols. Então, não tem nem como tá fora do nosso time. Como eu falei, Hulk, o Cano fora de casa, Marromeno, mas é o Atlético Goianiense, então dá para arriscar. Dudu fez gol, né, na rodada passada, foi melhor que o Rony. Mendonça, uma aposta. Marcos Leonardo, uma aposta. Marcos Leonardo não vem bem, por isso que eu tô dizendo que é uma aposta. Gabriel, Carol, posso dobrar Pedro e Gabriel? Pode, é uma ótima. Pedro Raul decepcionou os cartoleiros na rodada passada, mas aí é que tá. Se você não ficar com raivinha, pode ser um diferencial no teu time. Rony vai muito bem. Inclusive, já vou meter um Rony aqui, né? Scarpa e Rony ali, beleza. Aí a gente tem Tiquinho Soares, se eu tô colocando o Eduardo, eu posso colocar o Tiquinho, que também vem muito bem, mas também posso fazer uma aposta aqui no Bissoli, como eu falei, um golzinho, o Avaí sempre deixa. Na rodada passada, todo mundo que apostou no Bissoli, e foi o Potker que fez o gol. Mas enfim, geralmente sai dos pés do Bissoli, tá? Tem algumas outras opções, tem Arthur, tem Alemão, mas assim, não é isso. É uma rodada rápida que não tem que ficar inventando. Então, se a gente tá com o Pedro e tá com o Rony, vou fazer uma apostinha no Pedro Raul, porque o Ceará vem de 3 derrotas e tomou aí 7 gols nos últimos 5 jogos. Então, não vou ficar com raivinha de Pedro Raul, vai ser também uma aposta aí no nosso ataque, mas nosso capitão continuará o Pedro, que eu acho que ele tá merecendo essa faixa, mas poderia ser tranquilamente Rony, poderia ser Scarpa, enfim. E o técnico não tem nem o que falar, Abel Ferreira, se ele é o grande preferido aí dessa rodada, não tem nem o que falar, né? Vamos escolher aqui já o nosso meia, de qualquer maneira eu coloco depois, se tiver alguma alteração, e o time montado lá no grupo do Telegram, tá? Nosso reserva de meio campo vai ser o Arias, e nosso reserva no ataque vai ser Tiquinho Soares, tá? Confirmamos aqui, beleza, abemos um time e bora. Vamos ver se tem alguma notícia aí, mais tarde eu coloco lá no grupo do Telegram. Um beijo para vocês, bora mitar.